Eu vim aqui na frente, muitas vezes as pessoas dizem que não é fácil. Eu acho que é muito fácil quando você vem falar daquilo que Deus faz na sua vida. Sabe por quê? Porque a sua conversa com Deus, muitas vezes, em particular, você tem que se derramar aos pés do Senhor Jesus, porque Ele conhece o teu coração. Ele te conhece desde o ventre ao qual tu foi formado. Não pelo pai nem pela mãe, mas o Senhor te formou no ventre. Por isso Ele te conhece. Eu acho fácil vir aqui falar do Senhor, sim. Não é fácil estar diante de vocês. Que aí a gente às vezes fica... O que nós vamos falar para que a gente não erre diante daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus está na sua palavra. Mas eu tenho o privilégio, muitas vezes, de compartilhar o que Deus faz na minha vida e o que tem feito e o que fará. E para mim é muito fácil falar para as pessoas como Deus me salvou de todas as mazelas aos quais, no passado, eu sempre falo essas mazelas no passado, porque na minha salvação eu fui um outro homem mesmo, verdadeiramente, diante de Deus, apesar do meu pecado. Mas aquilo que Deus fez para a minha vida, o que foi pago num preço naquela cruz, não há volta. Porque Deus não é mentiroso. Deus é verdadeiro. Por isso eu queria pedir para que vocês abrissem em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, 3 e 4. Diz a palavra de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, não sei como é que está a tua vida, não sei como é que foi o teu ano. Nós estamos findando um ano. Não sei o que foi de dificuldades para você, de saúde, financeiras, dificuldades aqui na igreja, dificuldade de relacionamento com o irmão, dificuldade do marido com a esposa com o marido, do marido com o filho, do pai com o filho, da mãe com o filho. Eu não sei, você o sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa, foi providência do Senhor, para que você crescesse de alguma forma, para que você entendesse de alguma forma o que Deus fez e o que Deus faz. Isso sou eu, foram as minhas experiências. E muitas delas foram concluídas esse ano, para entender o que Deus faz. E eu estou feliz, porque Deus não tem deixado nada sem responder, nem aquelas que eu não entendo, mas Ele respondeu. Não tenho entendimento suficiente, muitas vezes, para entender os seus propósitos, porque são bem maiores do que aquilo que eu consigo imaginar. Queria que vocês abrissem outro texto, está em Tiago 4, 13 e 15. De 13 a 15, desculpa. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser,
não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós estamos muito acostumados em planejar as coisas. Os nossos planejamentos, inclusive tem pessoas que planejam o ano. Em janeiro, ou em dezembro, ou em novembro, empresas planejam o ano que vem, metas e um monte de outras coisas. Eu sempre fui muito desorganizado com essa questão de planejamento. Não é a minha praia, não sei planejar. E quando eu entendi que Deus sempre esteve no controle da minha vida, foi melhor ainda. Porque eu entendi que o planejamento da minha vida ela está na palavra de Deus. E sempre que eu leio a palavra de Deus, eu entendo que o planejamento vem dele. Porque eu planejo algumas coisas, sim, não com tanto afinco como outras pessoas. Mas é o que eu devo fazer com o que eu ganho, como é que eu guardo, o que eu faço com certas situações que ficaram sem ser resolvidas para o ano, como é que eu vou resolver. Mas eu sempre tenho deixado que Deus conduza isso. Um exemplo foi o ano de 2014 para mim, que foi um ano altamente difícil. Quem trabalha por conta, quem tem empresa, quem não depende de salário, sabe o quanto foi difícil o ano de 2014, a você ter algum planejamento e dizer, eu vou planejar tal coisa porque vai acontecer isso, eu vou ter aquilo. E eu tive uma das maiores experiências esse ano, foi não ter trabalho de janeiro ao início de outubro deste ano. Como é que se vive? Pela graça e pelas promessas do Senhor. E vou dizer uma coisa para vocês. Foi o ano que a minha geladeira esteve mais cheia. Foi o ano em que eu mais saí. Foi o ano que eu mais fiz coisas. Foi um dos anos que eu trabalhei muito na igreja. Porque o Senhor me permitiu a não ter outras responsabilidades. Ele tinha um propósito para mim. Crescimento no conhecimento das suas coisas. O Senhor Jesus faz coisas que nós não entendemos no momento. Por isso a nossa alegria ela tem que ser permanente. Ela pode ter alguns desníveis em acontecimentos, que ninguém aqui tem coração de pedra, muito menos sangue de barata em determinadas situações. Mas a nossa alegria tem que ser no Senhor sempre, e a nossa confiança depositada nele sempre. Porque se depositamos a nossa confiança em qualquer que seja as situações ou em homens, estamos perdidos. Porque não somos daqui, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está nos céus. Eu acho que essas coisas, esse tipo de conversa, muitas vezes, são tão repetitivas, né? Acho que todo mundo fala disso, todo mundo vê isso, todo mundo passa por isso. Mas nós somos como ovelhas, é assim que a palavra diz, burras. Mas somos burros demais, porque em um determinado momento de uma situação difícil, a gente não consegue ir lá no passado e rever como é que Deus fez com a sua vida em outros momentos. Pelo amor de Deus, vamos acordar. E isso é para mim. Eu sempre acordei em determinada situação para entender o que Deus fez. Porque em 1990, quando eu descobri a minha patologia, que não tinha cura, foi um desabar de mundo. Mas hoje, quando eu passo determinadas situações e eu lembro do grande milagre que Deus fez na minha vida, o que é os outros para esse milagre tão grande que Deus fez? Será que eu sou tão insensível de não entender, de não ver, de não ir lá atrás, buscar tudo que Deus fez durante 24 anos? É muita insensibilidade, não consegue enxergar. Assalto, acidente, morte, doença séria, não estão vendo acontecimentos pequenos, a falta de uma coisa ou de outra. E se angustiam, ficam com caras fechadas, como dizia um grande amigo meu, com cara de cavalo, um queixo grande. Que absurdo! Lembre-se que tem outras pessoas muito piores do que vocês, em situações bem mais difíceis, e com um problema muito maior, não há salvação. Ela não acredita, ela não sabe, ela não entende, está cega, está morta. Meus irmãos, nós temos um privilégio gigantesco. Nós fomos salvos pela mediação do Senhor Jesus, pelo seu sangue. Nós temos que entender isso, nós temos que cravar isso na mente.
como uma marca permanente. E como se houvesse um sinal em nós, que qualquer momento apertasse um botão lá, uma buzina, ou um sinete. Acorda, ô Pádua, preste atenção no que Deus fez lá em 1990. Preste atenção no que Deus fez lá em 2007. Acorda, isso não é nada. Nós somos insensíveis com os milagres que Deus faz na nossa vida. Há uma insensibilidade, nós somos que nem pedras. Não é assim as coisas do Senhor, não. E vamos parar com esse negócio de tanta gente reclamando daquilo que Deus não fez ou daquilo que Deus ainda vai fazer, que está demorando. Presta atenção no que Ele está fazendo agora. Alguém levantou hoje pela manhã e olhou que você estava numa cama e que alguém que tem mais frio ou que é mais friorento estava com um cobertor, um travesseiro? Alguém lembrou disso de manhã? Ou mesmo que pegou um ônibus, não estou nem falando de quem tem carro. Você lembrou que você tem pernas, que você pode subir degrau, que você pode agarrar num local do ônibus para segurar, para não cair? Você lembrou disso? Lembrou que tem visão? Podia estar cego. Mesmo estando em cadeiras de rodas, mesmo não enxergando. Você lembrou que você é salvo? Você lembrou que você vai passar a eternidade com Deus e nunca mais vai ter essas dificuldades que você... E está perto. Vocês estão pensando que a eternidade está longe? Não, está perto. Porque o homem vive pouco. 70 anos, depois disso é canseira. Tem pessoas aqui com mais idade que podem dizer isso para mim. Eu estou mentindo, seu Aldo? Estou mentindo, Ferreira? Estão rindo por quê? Vou dizer uma coisa para vocês, é um privilégio para eles dois, sabe por quê? Eles estão bem mais próximos de encontrarem a face de Jesus do que nós, se formos trabalhar em cima de tempo e daquilo que é. Quem vai primeiro são os mais velhos. Eu gostaria de encontrar a face de Cristo e beijá-la, se assim fosse possível. A gente ri brincando, eu estou dando exemplos que são verdadeiros. E a gente não presta atenção que a eternidade para todos nós, ela está bem aí. Os anos passam voando. Estamos findando 2014. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Para terminar, eu queria que nós abríssemos em Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 1, 3. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Filipenses 4. Filipenses 4, 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. 6. Não andeis ociosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. É esta paz, meus irmãos, que tem que estar no coração de vocês. E no meu coração em particular. Porque esse ano eu vivi um dos anos de mais paz na minha vida em relação àquilo que eu poderia ter ou não poderia ter durante o ano. Em função de um monte de coisas que vocês conhecem da nossa política no Brasil. Mas eu estou aqui e estou feliz. Porque o Senhor Jesus é o provedor da minha vida. Eu não dependo de nada disso.
Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nós queremos te render graça, Senhor, e te dizer que te amamos. Apesar das nossas imperfeições, Senhor Jesus, nós queremos te dizer que tu és o único Deus das nossas vidas, em particular da minha, Jesus. Porque eu te louvo, te agradeço por tudo que tu tens feito na minha vida, com a minha família, com aqueles que estão próximos a mim, Jesus. Obrigado pelo esse dia, porque hoje é um dia, Senhor Jesus, que o teu amor transcende, Jesus, o nosso entendimento, e a tua graça, Senhor Jesus, chega a nos inundar de tanto conforto, ó Deus. Por isso eu quero te agradecer pelo dia de hoje em particular. Te agradecer por cada irmão aqui presente. Te agradecer, Jesus, pelas situações que eles já passaram durante o ano, ou neste dia, ou nesta semana. Mas sabendo, Senhor Jesus, que tu estás conosco. Tu és nosso Deus, tu és o nosso Consolador. Te pedindo também por essa igreja, para que tu a guarde, para que tu a proteja, para que tu deixe, Senhor Jesus, sempre firme na tua palavra, para que ela não esqueça, Senhor Jesus, jamais de tudo aquilo que tu tem feito, de tudo aquilo que tu faz e de tudo aquilo que tu fará. Em nome de Jesus. Amém.